Tudo bem? No nosso último vídeo, a gente falou da década de 20 nos Estados Unidos. A gente viu que foi a década dos anos felizes, dos anos loucos, em que foi o auge daquela ideia de estilo de vida americano, marcada por consumismo. O país era uma superpotência industrial, praticamente metade das mercadorias produzidas no mundo eram produzidas pelos americanos. O cinema estava bombando, a música muito feliz com o jazz, dançando Charleston, uma maravilha. Só que termina em 29 com a quebra da Bolsa de Nova York. Uma catástrofe, miséria, desemprego. E aí o Roosevelt vai reagir com intervenção do Estado. É o New Deal. O plano para sair da crise vai ser o Estado tem que fazer alguma coisa. E a gente terminou o vídeo assim, mostrando que no caso americano, o Estado foi visto como parte da solução para esse problema. O livre mercado sozinho não daria conta. E essa crise de 29 acabou gerando no mundo um descrédito em relação à democracia. As pessoas ficaram desesperançosas, falando, puxa, a democracia parece que não dá conta. Terminou essa aula falando que, ora, nos Estados Unidos o Estado foi visto como uma parte da solução. Na Europa também vai ser. O Estado vai ser visto como parte da solução, ou no caso da Europa, a solução, com A maiúsculo, a solução, não tem outra, a solução para o problema em que o mundo se encontrava. É justamente disso que a gente vai falar hoje. Como é que a Europa viu o Estado como solução dos problemas. A gente vai falar do totalitarismo, algo extremamente lamentável que o século XX produziu. Para começar, a gente precisa entender que totalitarismo não é a mesma coisa de que autoritarismo. Tem uma pequena diferença. É sutil, é sutil. Seja um regime totalitário ou autoritário, você vai continuar sendo esmagado pelo Estado. Mas digamos que a pressão da bota que te esmaga é um pouquinho diferente. O que é o totalitarismo? Totalitarismo é um regime político em que a força controladora do Estado ela se manifesta em todas as esferas da sociedade, em todas as esferas da vida do ser humano. O Estado quer controlar tudo. Nesse regime, a sociedade civil tende a sumir, ela tende a se desintegrar e ser parte do Estado. O Estado assume tudo, não tem margem para nada. E isso é o totalitarismo. Esse é um fenômeno que o século XX produziu. Um regime político em que não há margem para nada. Tudo é do Estado. Não existe sociedade civil. A sociedade civil, ela vira fumaça e pertence ao Estado. Só há Estado. Agora, um regime autoritário, você vai ter um dirigente ou uma classe dirigente que sim, que oprime a sociedade civil. Mas essa é a pequena diferença. Há ainda a lei vigorando. Ainda que a lei possa ser manipulada, pensa no Brasil de 64 para frente, a nossa ditadura militar. Os militares aqui se valeram de um recurso jurídico chamado de ato institucional. O que era isso? É um negócio que eles inventaram, que não tinha antes. São conjuntos de leis, de regras, e quando você criava essas regras, elas eram superiores à própria Constituição. Por que isso é bizarro? Porque a Constituição é o conjunto de regras máximas de um país. Você se baseia na Constituição para fazer o sistema judiciário funcionar. Então não pode ter nada acima da Constituição. Mas, como esse pessoal queria governar de modo arbitrário, autoritário, eles criaram esse recurso. Que, ora, quando eu emito um ato institucional, ele é superior à Constituição. Não importa se a Constituição diz A. Se eu falar que é não há, isso vai valer. Então era um recurso que dava plenos poderes aos sujeitos. Aliás, eles usaram para isso, né? O ato institucional número 5, que é de 68, que é o mais famoso, é o mais famoso porque foi o mais radical, o que atribuiu praticamente todo o poder ao presidente. O executivo tinha todo o poder. Ele podia passar por cima de qualquer liberdade civil. Mas esse é o ponto. Perceba como, mesmo nesse regime, com a AI-5, eles ainda têm que manter essa estrutura de ato institucional. Por que ele tem que fazer isso? Ora, porque isso passa uma ideia de legalidade. Eles não estão dissolvendo a sociedade civil. Agora, se você imagina a Itália fascista ou a Alemanha nazista, por exemplo, que é as duas nações que a gente vai falar hoje,
Não tem isso. Você não precisa quase como que se justificar perante a sociedade. Você não tem que falar, não, estou fazendo essa atrocidade agora, mas ela está amparada legalmente. Não, não há isso na Alemanha e na Itália. Porque eles mandam. Só tem Estado, esquece essa bobagem. Ele manda. Não tem sociedade civil para reclamar. Ele não precisa fingir que há um conjunto de regras, ele é a própria regra. É a figura do líder é que manda, é a vontade do líder que se impõe. Agora, num regime autoritário, ainda que você seja oprimido, a sociedade civil não desaparece. Ela ainda permanece oprimida, mas ainda está lá. Então é quase que a diferença de graus. Nenhum dos dois é bom, nem totalitarismo e nem autoritarismo. Nenhum deles é legal. Tem uma diferençazinha. O totalitarismo é um negócio espantosamente cruel, que lamentavelmente a gente vai ver aqui. E o século XX é tão triste em relação a isso. Por isso que o século XX ele é quase como que uma decepção, né? A gente aposta lá no século XVIII que daria certo se a razão tivesse sendo o guia. No século XX a gente tem todas as condições tecnológicas, científicas para fazer isso funcionar. Parece que agora vai, mas aí a gente cria isso. Um regime político que toma conta de tudo, inclusive da sua alma. Se você quiser um dia ler sobre isso, que aí é sobre a perspectiva do totalitarismo soviético, que vai ser o tema da próxima aula, porque é tanto totalitarismo que não coube numa aula só. Pra você ter uma ideia da tristeza que é o século XX. Leia o livro chamado Zero e o Infinito. É espetacular. É a perspectiva da vida interior. Como o Estado soviético tentou dominar a vida interior do cidadão. Um negócio impressionante. Então, entendidas essas diferenças entre o que é um regime totalitário e o que é um regime autoritário, quais são as características de um regime totalitário? Que normalmente, seja se for na Itália, na União Soviética ou na Alemanha, eles vão manter essas características. Eles podem, claro, acrescentar características, mas essas aqui sempre estão presentes. Na Alemanha, por exemplo, o antissemitismo vai estar lá bem presente. Na Itália já não é tão forte assim. Regimes totalitários, tendem a ter partido único. Significa que só tem uma linha política permitida, que é a linha que se alinha ao Estado, não há outra. É geralmente um partido extremamente rígido, tem uma estrutura muito bem demarcada e é conduzido por um líder autoritário. Na Alemanha foi o Hitler, na Itália o Mussolini, na União Soviética o Stalin. Então você sempre tem uma figura e um partido só, não tem conversa, não tem oposição, não tem debate de ideias, isso não existe. E não existe porque, além de um partido único, eles têm uma ideologia oficial. Você tem um conjunto de crenças que faz parte do Estado. São as coisas em que você deve acreditar se você estiver na Itália fascista. Não há espaço para você discordar. Isso não existe. Essa é a ideologia que deve estar presente. E é nisso que eles vão se esforçar. Todos esses líderes vão fazer um grande esforço na educação. Os três, o Hitler, o Mussolini e o Stalin, eles vão ser muito presentes na educação. Por quê? Porque é importante que essa ideologia esteja impregnada na mente de cada cidadão. Além de um partido único, de uma ideologia oficial, é claro que pode ser que haja alguns cidadãos que não concordem, não é? Sempre tem, não é? Sempre tem aquele rebelde, oh meu Deus, o menino quer ser livre, não pode. Para que isso não ocorra, esses estados são marcados por caráter policial. Significa que eles têm polícias políticas. Eles perseguem as oposições. Eles esmagam fisicamente. Eles matam as pessoas. Não haverá oposição nesses países. Não tem margem para isso, não tem lugar para isso. Por isso que a gente vai ver que sempre na Alemanha, por exemplo, que o negócio vai se acirrar, quem se opor ao Hitler inevitavelmente vai ter que sair da Alemanha. Não tem jeito. Ou você entra nessa ideologia, ou você vai ser morto por ela. Então você tem que fugir. É o que vai ocorrer com muita gente. Infelizmente nem todos conseguiram sair da Alemanha e acabaram morrendo. Mas não tem conversa. Num regime totalitário, se você não participar do Partido Único, você não professar a ideologia oficial, fique tranquilo. A polícia do Estado vai te pegar. Ora, para tudo isso funcionar,
Outro grande elemento de estados totalitários é a propaganda estatal. É muita propaganda. Propaganda até você não aguentar mais. Porque a ideia é enaltecer a figura do líder, enaltecer esses princípios da ideologia oficial. Então você vê propaganda para tudo que é lado. Muita propaganda. Aqui no Brasil, só para vocês terem um contraponto, que esse período aqui, no Brasil, a gente vai estar vivendo o período do Vargas. E o Vargas, ele teve uma ditadura aqui no Brasil, a partir de 38. E quando a gente falar do Vargas, você vai ver que é uma situação um tanto curiosa. Porque ao mesmo tempo em que o Vargas tem uma ditadura com traços muito mais afeitos a esse pessoal aqui, na guerra ele vai lutar contra eles. Aliás, é um dos motivos que faz com que o governo Vargas chegue ao fim, ele fica insustentável. Enquanto ele pratica uma política parecida com essas, desses caras aqui, do totalitarismo, ele briga contra eles. Então, vai gerar uma certa contradição que vai ficar insustentável. Mas o Vargas também investia pesadamente em propaganda. Ele era o pai dos pobres, o pai dos trabalhadores. Esse pessoal todo adora fazer propaganda com criancinhas. Porque é o cara que ele tem que disciplinar essas crianças. Elas têm que aprender desde do berço a pensar como se deve pensar. Além de todas essas características, partido único, ideologia oficial, estado policial e propaganda estatal, todos eles também têm forte presença do Estado na economia. Intervenção estatal mesmo. Porque, é claro, veja, faz sentido isso. Porque uma mentalidade liberal acredita que você tem que ter liberdade. A ideia é, as pessoas livres são capazes de fazer acordos voluntários que produzem um melhor arranjo econômico. Ora, num estado totalitário, não há pessoas livres. Na verdade, a ideia de pessoa até tende a ser esmagada. O que haverá é Estado. Não há pessoas livres. Então não tem sentido algum você imaginar um livre mercado nesses lugares. O que você vai ter é o Estado comandando a economia. É isso que você vai ter. Vamos pensar então todas essas características na Itália. Vamos ver como é que isso se desenvolveu na Itália, que vai ser o fascismo. Bem, a Itália. Você já viu o nosso vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial? Se você não viu, corra lá, assista, que você vai ver que a Itália está bem mergulhada na Primeira Guerra Mundial, né? Primeiro de um lado, depois do outro, mas ela é diretamente afetada. O resultado para a Itália vai ser 700 mil mortos, 500 mil feridos, dívidas enormes, contraída com bancos americanos e ingleses, e basicamente a situação na Itália é miséria, inflação e desemprego. É isso que a Itália tem. E é nesse contexto de miséria, de crise, logo mais vai ser até abalado pela crise de 29, daqui a uns 10 anos, que vai surgir o Mussolini. Mussolini foi um sujeito que até chegou a participar do Partido Socialista Italiano, mas que em 1919 ele fundou Esquadrões de Morte. Era uma organização política que tinha um caráter paramilitar. O que essa organização fazia? Essa organização basicamente ela criava esquadrões com armamento, sabe? É quase um pequeno exército, um exército não oficial. E eles promoviam manifestações violentas. Eles perseguiam sindicatos e organizações de esquerda. É esse grupo, esses esquadrões da morte do Mussolini, que vai dar origem, em 1921, ao Partido Nacional Fascista. E o que é fascismo? Fascismo faz referência a um símbolo de poder dos romanos. E essa é uma característica importante do fascismo. Eles sempre tentam fazer referência à história antiga da Itália, ao período do Império Romano. É quase como se eles estivessem resgatando essa grandeza que ficou no passado da Itália. E ao fazer isso também é como se ele tivesse amparo da tradição para fazer o que ele está fazendo. Por isso a todo momento ele faz referências ao Império Romano. Toda hora. Ele vai se ver inclusive como, quando ele se tornar o chefe absoluto da nação, ele vai se ver como um comandante romano. Isso é importante. Esse imaginário criado na Itália é fundamental para fazer com que as pessoas topem participar dessa loucura que o Mussolini está implantando. Então o Mussolini, logo no início do fascismo,
ele se caracteriza por isso. Grupos paramilitares que vão pro pau, vão bater, vão espancar sindicatos e organizações de esquerda. E você tem que lembrar que agora a organização de esquerda é de fato um perigo para esse pessoal. Por quê? Porque em 1917 eles chegaram ao poder na Rússia. Eles estão criando uma grande nação agora. Eles até já estão se preparando para ter a União Soviética. Então é um perigo. Porque lá na Rússia, de fato, eram revolucionários. Então eles realmente têm medo. Pode ser que na Itália esses revolucionários façam alguma coisa. Porque o momento é de crise. Então o Mussolini se apresenta como um grupo que se opõe a isso. É assim que a burguesia, pessoas que têm algo a perder com uma possível revolução socialista na Itália, veem os fascistas. Como, poxa, esse pessoal aqui faz o que é preciso para salvar a Itália. Faz o que é preciso para salvar a nação. Em 1922, vai acontecer uma manifestação importante, que é a Marcha sobre Roma. O que estava acontecendo? Estava tendo greves operárias na Itália, muitas greves, esse sempre foi um recurso de protesto de trabalhadores, e o Mussolini vai fazer o trabalho dele. Ele vai reprimir essas greves, ele vai pro pau. E ele vai marchar, você pode até ver aqui nessa foto. É uma marcha muito famosa, em que ele vai com seus apoiadores. Veja que eles usavam até uma vestimenta como se fosse militar. Eles vão marchar sobre Roma. Eles vão deixar claro que eles tinham muito apoio e que eles se opunham a tudo que estava ocorrendo na Itália. É quase que um sinal de, se você bobear, toma o poder, viu? É bem possível que eles não tivessem, de fato, condições, naquela hora, naquele momento, para tomar o poder. Mas a situação política na Itália era complicada. O rei, o Vítor Emanuel III, ele não estava conseguindo formar um novo gabinete na Itália. Porque o rei era um chefe de Estado, ele precisava formar um novo governo. Ele não estava conseguindo. Como ele viu que o Mussolini, ao que parecia, tinha grande apoio popular, ele viu no Mussolini, que na época era um deputado, a chance de, pode ser que com um governo liderado pelo Mussolini, a gente consiga colocar um pouco de estabilidade política na Itália. Então ele convida o Mussolini para compor o governo. O Mussolini e suas ideias de fascismo vão chegar ao governo italiano em 1922. Quais são essas ideias fascistas, as ideias que o Mussolini tem? Porque a gente acabou de falar que ele finalmente chega ao poder italiano com as ideias que ele tem de como é que a política deve ser feita. A melhor maneira de entender o que o Mussolini pensava é ver o próprio Mussolini falando, que é o que a gente vai ver agora. Esse aqui é o Mussolini escrevendo. Inclusive ele vai usar uma das frases mais famosas quando a gente pensa em regime totalitário. Tá nesse textinho aqui. Então imagina que o Mussolini está lá sendo entrevistado pelo Pedro Bial e o Bial pergunta: Mussolini, eu gostaria de saber o que exatamente você entende por fascismo. O Mussolini imagina aquela figura que se impõe, não é? Que quer ser o macho alfa, o imperador romano resgatando uma glória do passado. Ele começa: o fascismo não acredita na possibilidade nem na utilidade de uma paz permanente. Somente a guerra exige, ao máximo, as energias humanas e imprime um sinal de nobreza aos povos. Para os fascistas, a vida é um combate incessante. Então vejam, uma das características do fascismo não é paz, é guerra. O clima político sob o regime fascista terá sempre esse clima bélico. A educação ela vai ser militarizada. O espírito que move a Itália é de guerra, de briga. Ele entende assim, que a paz torna os homens fracos, frouxos. Então tem que ter guerra, é sempre disputa. E ele continua, e aí vai chegar na famosíssima frase: o essencial do fascismo é sua concepção de Estado. Veja lá, é agora. Tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Veja a centralidade que o Estado ganha aqui. Esse é o caráter totalitário. Veja que coisa grotesca. Não é que ele entende como Roosevelt que
que é importante que o Estado faça parte da vida econômica do país para que você garanta certos direitos civis, certas condições de justiça social sejam atingidas. Não é isso. Aqui o que ele entende é: não há vida fora do Estado. O Estado é tudo. Nada se opõe ao Estado. É um negócio assustador. O Estado é um monstro. Não há nada que possa se opor a ele. É assim que ele entende o fascismo. E ele continua: se o liberalismo significa indivíduo, o fascismo significa Estado. Para nós, fascistas, o indivíduo está subordinado às necessidades do Estado. O fascismo luta para que o Estado seja forte, organizado e tenha, ao mesmo tempo, uma grande base popular. Veja que coisa espantosa. Ele se opõe claramente à ideia liberal, a democracias liberais. Esquece o indivíduo. O indivíduo ele tende a ser absorvido pelo Estado. É só a figura do Estado que importa. Então, se alguma vez na vida você, não concordando com uma visão de livre mercado, liberal, xingou o cara de fascista, por favor, pense um pouquinho. Ele pode ser qualquer coisa. Pode ser um porco capitalista. Mas fascista fica meio difícil, não é? Porque o cara, ele briga contra o Estado. Como é que ele pode amar o Estado? É um pouco complicado, né? Então veja, o Estado é tudo. O indivíduo vira fumaça num regime totalitário. O fascismo não é apenas um fundador de instituições. É também educador. Pretende reconstruir o homem, seu caráter, sua fé. Para atingir esse objetivo, o fascismo conta com autoridade e disciplina capazes de penetrar no espírito das pessoas e aí reinar completamente. Nossa, esse último parágrafo é assustador. Ele pretende entrar no espírito das pessoas. Ele está dizendo que até a sua alma, dentro de um regime fascista, um regime totalitário, ela vai ser dominada pelo Estado. Não há espaço para a vida interior. Isso vai sumir. O indivíduo não tem lugar. O Estado reina completamente dentro de você. Ele tem disciplina e ele tem autoridade. Ele vai te educar até que você aprenda. Só há o Estado. Você pertence ao Estado. Sua vida tem valor porque você participa e luta pelo Estado. O Estado é tudo. E o Estado, claro, é sempre representado pela figura do líder, que vai ser o Mussolini. Então isso é totalitarismo. Essa é a diferença entre um regime autoritário. O regime autoritário tem aquela figura forte, que esmaga você? E tem, claro que tem. Mas isso aqui é mais. É um negócio espantoso, assustador. Ele não quer que sobre nada. Tudo será dele. É isso que ele quer. O governo do Mussolini, ele costuma ser dividido em duas fases. A primeira que vai de 1922, quando ele chega ao poder, até 1924, que é um momento de esmagar a oposição. Ele faz com que as milícias fascistas persigam violentamente qualquer tipo de oposição. Qualquer grupo que se oponha levemente a ele será esmagado. Além disso, já vai estar presente nesses anos o nacionalismo extremo e a construção de um Estado autoritário. Veja, é quase como se é o momento de se firmar no poder. Então ele se preocupa basicamente nesses primeiros 2 anos em acabar com qualquer tipo de oposição. Na segunda parte, que é de 1925 até 1939, que é quando vai começar a Segunda Guerra Mundial, você já tem a implantação do fascismo de maneira mais duradoura. Já que ele, nesses 2 primeiros anos, ele esmagou com força a oposição, agora ele pode se dedicar à construção definitiva do fascismo. Então é nesse período que ele vai se tornar o chefe supremo do Estado. Ele vai colocar na mão dele tanto o poder de chefe de Estado quanto de governo, ainda que o rei continue lá, mas ele vai concentrar na mão dele todo esse poder. Ele vai se apresentar como Duce, o chefe principal, né? Fazendo referência de novo ao Império Romano. E nesse momento você vai ver que o Estado cresce até o ponto em que ele pode interferir a qualquer momento, por exemplo, nas relações entre patrão e empregado, através da Carta do Trabalho de 1927, que é um documento bem famoso. Ele entende que essa relação entre patrão e empregado, que poderia eles decidirem qual é o melhor horário de trabalho, qual é a melhor forma de pagamento, esse tipo de coisa.
Isso não pode estar na mão dessas pessoas. Tem que estar na mão do Estado. Aliás, Vargas, quando vai criar as leis trabalhistas, se inspira nesse documento. E até hoje as pessoas reclamam disso, especialmente quem é a favor de reforma trabalhista, vai falar, veja, o nosso documento aqui, o documento brasileiro, ele é baseado em ideias autoritárias. É a ideia de que, de fato, patrão e empregado, esses indivíduos, eles tendem a sumir. Só o Estado pode existir. Então a gente deveria mudar um pouquinho nossas regras. Mas isso é discussão político-econômica para outro momento. De todo modo, o que a gente tem aqui é isso. Nesse segundo momento, o fascismo vai tomar sua forma definitiva, digamos assim. Ele já esmagou a oposição, agora é só colocar o fascismo em todas as esferas que ele acredita necessárias, que são todas. Ele vai entrar na educação, ele vai se tornar um chefe supremo, então nada mais agora pode parar o Mussolini. Outra questão importante que acaba se resolvendo nesse governo Mussolini é a questão de Roma. O que é a questão romana, a questão de Roma? É que quando a gente fala da unificação italiana, que é uma unificação tardia, ela se dá no fim do século XIX, enquanto outros países já tinham se unificado há muito tempo, a Itália e a Alemanha vão só no século XIX se tornar uma nação coesa. Quando isso acontece na Itália, a igreja romana, a igreja católica, que está lá no Vaticano, ela não vai aceitar essa unificação. Então ela vai se entender como vítima. Ela está presa por esse Estado italiano. Então cria esse problema aí. Como é que faz? Não dá pra você tirar a igreja de lá de dentro, né? Ela está lá em Roma. Como é que você arranca ela? Não dá. Ela está lá. Só que ela não reconhece que ela faça parte do Estado italiano. Em 1929, o Mussolini vai resolver a questão. Ele vai celebrar um acordo chamado de Concordata di Latrão, em que a igreja, que era chefiada pelo Papa Pio XI, ela reconhece o Estado italiano e, em troca, ela recebeu a área que estava em volta da Basílica de São Pedro, que é o Vaticano, que é o menor estado do mundo hoje. Ele reconhece o Estado italiano e, ao mesmo tempo, ele ganha em troca autonomia política, digamos assim. Ele está lá no meio. Agora ele é um Estado, dentro da Itália. Bem pequenininho, que não vai interferir em muita coisa para o Mussolini. Mas, finalmente, essa questão que lá vem do século XIX se resolve no governo do Mussolini. E o Mussolini, quais foram as características dele no governo, antes de começar a guerra? Ora, ele se empenhou, evidentemente, se ele disse ali naquele trecho que a gente leu, em que ele quer entrar no espírito de cada ser humano e reinar ali. Então ele se empenhou em fazer com que a doutrina fascista tomasse conta da educação pública. O lema pedagógico do Mussolini era engraçado. Era crer, obedecer e combater. Era nisso que ele acreditava. E era isso que ele ensinava na escola pública. Então, à medida que o fascismo se firma como regime político da Itália, o governo vai ampliando o processo de transformação das instituições públicas. Ele vai cada vez mais se alastrando. Quais são as consequências disso para a escola? A primeira consequência básica é que a escola acaba se militarizando. Ela vai ter aquele caráter militar, aquela disciplina de exército. Isso vai integrar a escola a partir do Mussolini. A partir de 29, para você ter uma ideia de como ele está ampliando esse domínio sobre a educação, ele vai adotar um único livro didático para as turmas elementares, ensino básico, um único livro didático. Ora, por que é um único livro didático? Hoje no Brasil, por exemplo, a gente tem o Programa Nacional do Livro Didático. Você tem vários livros, vários autores que concorrem entre si. Alguns são escolhidos, outros não são. Eles são avaliados por pedagogos, aquela coisa toda. Num regime como o do Mussolini, não precisa disso. Porque os livros só têm uma coisa a dizer. A ideologia oficial do Estado. Não há mais nada a ser dito. É só a visão que o Estado tem da história. Então é isso. Um único livro. Isso vai uniformizar o ensino para aquela criançada que precisa aprender o que é fascismo. Além dessas instituições mais fundamentais, que é a escola, ele também vai investir em associações para jovens. A gente vai ver que o Hitler também faz isso, o Stalin também faz isso. Cria grupos de jovens que eles fazem o quê? Eles vão promover competições esportivas e desfiles paramilitares. Então, de novo, é o mesmo caráter militar nessas associações. Aquele desejo pelo vigor físico, que a Itália vive sempre o clima de guerra permanente. Então é bom que os jovens
sejam como que soldados mirins. Eles têm que estar sempre se dedicando às atividades físicas. E eles fazem os desfiles paramilitares, que tem uma função importante aí. Porque esses desfiles dão uma ideia teatral à coisa toda, sabe? Vocês ficam encantados. Nossa, veja quantos jovens perfilados, perfeitamente perfilados, sabe? Ela tem um caráter teatral. Então isso é importante. No campo da economia, ele fez o que era de se esperar. Ele tentou estimular a indústria e construiu obra pública. Foi isso que ele fez. Quando chegou a crise de 29, ele aumentou a intervenção estatal. Ele criou um Instituto para a Reconstrução Industrial. É claro que, nesse tipo de regime, a principal indústria que ele incentivou foi a indústria bélica, a indústria de guerra. Na política internacional, o Mussolini estava conduzindo uma expansão colonial na África. Ele estava pegando a Etiópia, é isso que ele estava fazendo. Em 1935, ele invade a Etiópia e em 1936 ele chega à capital da Etiópia. Ele vai conquistar a pobre da Etiópia. A Etiópia agora vai estar sob o poder do Mussolini. Por isso que quando começar a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver que vai ter batalhas no norte da África também. E isso basicamente resume o que foi o regime fascista na Itália. É claro que a partir de 1939 a gente vai ver que eles vão para a guerra. Aí o negócio pega um pouquinho mais de fogo. Mas o Mussolini, quando comparado com o Hitler, é quase que uma criança inocente. Isso é engraçado de se dizer, né? Um negócio meio até triste. O Mussolini, ele foi um regime totalitário, o fascismo? Foi. Foi terrível? Foi. Mas quando a gente compara ele com um amiguinho alemão dele, você fala, meu Deus, o Mussolini é um adolescente ainda. O Hitler vai levar essas ideias totalitárias a um nível novo. E é isso que a gente vai ver agora. Como é que o totalitarismo se expressou na Alemanha do Hitler. A década de 20, ela também não foi nada fácil para os alemães. Se você viu a aula de Primeira Guerra Mundial, você sabe por quê. Os alemães, além de terem sido derrotados na Primeira Guerra Mundial, eles tiveram que lidar com o Tratado de Versalhes, que foi o tratado feito pelos países vencedores da Primeira Guerra Mundial, e ele foi identificado como o causador da guerra. Ele era o culpado. Sendo ele o culpado, ele teve uma série de sanções. Então a Alemanha ela foi bastante prejudicada pelo Tratado de Versalhes. Eles tiveram que arcar com pagamentos de indenizações enormes aos países vencedores. Eles tiveram que lidar com a desmobilização de milhões de soldados. Sabe? Eles tinham, de repente, um exército grande e da noite para o dia tiveram que, tirar esses soldados da ativa. Eles tiveram que lidar com um grande número de desempregados e eles tiveram uma taxa de inflação astronômica. Eles tiveram aquilo que a gente chama de hiperinflação. Politicamente, a Alemanha estava vivendo de 1919 a 1933 uma república, que é chamada de República de Weimar. O que é hiperinflação? Então, a situação da Alemanha, do povo alemão, era muito difícil. Talvez até mais difícil do que o povo italiano. Era muito complicado. Hiperinflação é isso aqui, ó. É o que essa imagem mostra. Tá vendo essas crianças? Elas estão brincando, sabe com o quê? Com dinheiro, com o marco alemão. É isso que elas estão brincando. E tem várias imagens disso dessa época. As crianças faziam bolos e bolos de notas e brincavam. Faziam um castelinho, cortavam as notas para fazer dobraduras. Por quê? O que estava acontecendo com o marco alemão? Qual era a inflação? Veja aqui nessa tabelinha, que é absolutamente impressionante. Em 1919, para cada $1, você tinha a equivalência de 4,20 de marco. Aí você viu em 1920, o louco muda para 75, 1921 para 258, 1922 para 1460, aí você chega em 1923, olha o tamanho do número, olha isso, é um negócio espantoso, gigantesco, olha a quantidade de zeros que tem aqui. Era preciso todas essas centenas e centenas de notas para corresponder a $1. Então a situação da Alemanha, da população alemã, era muito, muito difícil. Diante desses problemas e animados pelo que tinha acontecido na Rússia, com a Revolução Russa, vários setores do operariado, eles protestavam. Eles faziam greves que eram organizadas por dois partidos, o Partido Comunista da Alemanha e o Partido Social Democrata da Alemanha. Aliás, é esse Partido Social Democrata da Alemanha que inspira
o Partido Social Democrata Russo. A gente falou disso há 2 vídeos atrás. Então, diante desse monte de confusão na Alemanha, toda essa dificuldade, esses grupos começaram a atuar, a protestar. O que as pessoas tinham medo na Alemanha? Ao menos classe média, burgueses, pessoas que poderiam perder alguma coisa com essa revolução. Eles tinham medo. O clima era esse. É nesse ambiente que vai surgir grupos políticos que vão se opor a essas visões de esquerda. Um dos grupos mais ferrenhos contra esses movimentos era o Partido dos Trabalhadores Alemães. É engraçado, né? O nome do partido pra gente é como se fosse o PT dos alemães. Mas esse era um partido de extrema direita. Era um partido que se opunha ferozmente a esses grupos. O Hitler vai entrar nesse partido, no Partido dos Trabalhadores Alemães. Depois que ele já faz parte do partido, esse grupo é rebatizado. Ele vai ter o nome de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Mas ele era muito mais conhecido como Partido Nazista. E nazista é por causa do Nacional Socialista. Em alemão, você pegava a primeira sílaba, o na, o Z do socialista, e ficava Partido Nazi, Partido Nazista, daí que vem o nome. Em 1921, o Hitler vai se tornar o chefe supremo desse partido. E aí, cabe um comentário aqui sobre nazismo. É de esquerda ou de direita? Esse tipo de discussão, se você olha na internet, você vai ver milhares e milhares de vídeos, de textos, uma parte falando que era de esquerda, uma parte falando que era de direita. Por quê? Porque ninguém quer ter sujeito no seu espectro político. É compreensível. Ninguém quer... eu sou do o mesmo tipo de lado político que o Hitler foi. Ninguém quer isso, é claro. Mas você também tem que entender que esses termos direita e esquerda, eles têm limitações. Limitações históricas. Você não pode simplesmente pegar o termo direita ou o termo esquerda e falar, isso aqui significa isso, 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 sempre assim será sempre. Não. Eles descrevem determinada situação política. Para você ter uma ideia, por exemplo, na Alemanha, é inevitável. O Hitler foi apoiado por grupos que se opunham a esses movimentos de esquerda. Eram grupos que se viam como movimentos de direita. Então, lamentavelmente, para quem se identifica com o pensamento de direita, o Hitler, nessa época da Alemanha, foi sustentado por partidos de direita. Mesmo os partidos radicais, como esse dele, eram partidos que tendiam à direita, eles se opunham ferozmente ao comunismo. Para você ter uma dimensão de como direita não é um termo que significa menos do que a gente gostaria, quando começar a Segunda Guerra Mundial, um dos maiores opositores do Hitler vai ser o Churchill, o primeiro-ministro britânico. O primeiro-ministro britânico, ele é do Partido Conservador. O primeiro-ministro britânico diz com todas as letras, eu sou de direita, eu sou conservador. Ele é de direita, com todas as letras, ele pertence ao Partido Conservador. Mas ainda assim se opõe ferozmente ao Hitler. Então, ser de direita não quer dizer que você necessariamente vai tomar essas medidas. Claro que não. Você tem que analisar em que contexto está se dando esse debate direita e esquerda, porque aí você vai entender, então, nesse período era assim que se dava. Como é que pode o Churchill ser de direita, o Hitler ter se apoiado em grupo de direita, e ainda assim os dois serem adversários? É porque o que o Churchill entende como conservadorismo é muito diferente do que o Hitler entende de política. E esse é o ponto. O Hitler ele é um representante do totalitarismo. A verdade é que não é nem direita nem esquerda. Tudo que importa para o Hitler é ele mesmo. É a ideologia que ele professa. A verdade é que ele se apoiou em grupos de direita, sim, mas é porque ele precisava se apoiar em algum lugar. Depois que ele chega ao poder, você vê que nada mais importa. Ele manda em todos, ele esmaga tudo. Isso é uma característica do regime totalitário. Assim como quando a gente fala do Stalin, que é um regime de esquerda totalitário, não faz diferença. Ele esmaga todos. O que importa para ele é só ele mesmo, é só a presença do Estado. É claro que depois você pode fazer uma análise anacrônica, tipo fora do tempo, e olhar, veja, o que hoje a gente costuma atribuir a um pensamento de esquerda está muito mais próximo do que o Hitler fazia do que a gente professa como um pensamento de direita. Por exemplo, um aspecto. É muito comum associar a um pensamento de direita a defesa do livre mercado. Então o indivíduo ganha grande destaque, hoje em dia, nesse tipo de defesa. Ora, se você volta para a Alemanha e com os olhos de hoje olha a Alemanha, você vai falar, o Hitler não dá nenhum lugar para o indivíduo. Ele esmaga completamente o indivíduo.
Então você pode dizer, ele está muito mais próximo do que a gente entende que a esquerda defende hoje. É por isso que esse pessoal costuma falar que o Hitler era de esquerda, porque ele se aproxima muito mais. Veja, essa é uma visão anacrônica. A gente está olhando com os nossos olhos de hoje, como a gente entende esquerda, como entende direita, e aí vai olhar para a Alemanha. Mas, lamentavelmente, não é assim que funciona, não é? Direita e esquerda são termos muito ligados ao contexto histórico. Então, não adianta você falar, veja, o nome do partido era Nacional Socialista, então ele era socialista. Poxa, seja menos idiota. Não é isso. Isso aqui é quase como os partidos brasileiros. Todos têm, em alguma medida, a palavra socialista incluída lá no nome. Por quê? Porque você dá aquele caráter de pertence à população, sou popular. Isso aqui não quer dizer nada. Se você vai olhar como o Hitler se constituiu, aliás, um livro muito bacana sobre isso, chama A Cozinha Venenosa. Isso, A Cozinha Venenosa, está ali na minha estante. Que é um livro muito bacana, feito por um brasileiro, ou uma brasileira, não lembro mais, mas é um autor do Brasil, que fez uma pesquisa mostrando a luta de um partido, de um jornal alemão, um jornal pequeno, contra o Hitler. E era um jornal de esquerda. E ele brigou muito com o Hitler, até que o Hitler chegou ao poder. Assim que ele chegou ao poder, o Hitler esmagou esse jornal. Vale muito a pena você comprar, é muito legal mesmo. Aí dá uma dimensão de como o Hitler se apoiava em partidos de direita. Então fique tranquilo, você pode ser um sujeito de direita hoje, e não, você não precisa ser igual ao Hitler. Você pode ser muito parecido com o Churchill, por exemplo. Então fique tranquilo. Se você for de direita, você não precisa sofrer. Você não precisa ser um nazista. E quem foi o Hitler? Ora, o Hitler é um sujeito que nasceu na Áustria. Às vezes as pessoas brincam, olha, ele mesmo era alemão. Mas é porque eles entendiam a nacionalidade de um modo diferente da gente. Para nós brasileiros, por exemplo, se você nasceu no país, não importa que você estava viajando, passou pela Argentina, depois chegou no Brasil, no dia do nascimento, estava na Argentina, é Argentina. Não. Para eles se você tem uma identidade cultural com um determinado povo, você tem aquela nacionalidade. E a Áustria tinha uma grande comunidade alemã lá dentro. E logo mais a gente vai ver que isso vai ter a ver com quando o Hitler começar o movimento de expansão militar dele, a Áustria vai ser o primeiro alvo. Então o Hitler se via como um alemão. Ele tentou entrar na Academia de Belas Artes de Viena e fracassou. Ele não conseguiu. Depois disso, ele ingressou voluntariamente como soldado na Alemanha e participou da Primeira Guerra Mundial no conflito em que ele se machuca. Ele se fere na guerra e acaba sendo condecorado e coisa e tal. Então esse é o Hitler. O sujeito que agora é chefe desde 1921 do Partido Nazista e que se opõe ferozmente a esses movimentos de esquerda na Alemanha. Em 1923, ele vai tentar um golpe, que é chamado de Putsch, que é em alemão. Se eu falei errado, me perdoem, mas é Putsch de Munique, que é basicamente, os nazistas vão tentar dar um golpe de Estado, que fracassa. O Hitler e os outros líderes do partido vão acabar presos, e aí você percebe como, quando você não faz o que deveria, o mal aparece. Eles foram presos. O Hitler foi sentenciado a 5 anos de prisão. Ele ficou menos de 1 ano na cadeia, porque ele foi anistiado. Aí passaram um pano pro cara. Deixa sair, vai. Ele tentou dar um golpe de Estado? Tentou, mas pouca coisa. Deixa sair, vai. Nesse tempo em que ele esteve na cadeia, foi ainda pior, porque ele não só ficou muito menos tempo do que deveria ter ficado, como ele ainda aproveitou esse tempo para escrever um livro, que é o Minha Luta, e que é publicado em 1925, que é o livro que vai servir de quase que Bíblia dos nazistas. É lá que vai estar impressa, registrada, toda a ideologia alemã. E o que tinha nesse livro? Quais eram os itens da ideologia alemã? Você tinha, claro, além daqueles elementos já tradicionais de um regime totalitário, você vai ter algumas coisinhas novas, legais. A ideia de superioridade da raça ariana. O que é isso? O Hitler sustentava que o povo alemão descendia de uma raça que era superior, que era a raça ariana. Tipo, ele tinha vindo de uma raça de seres humanos que eram melhores, puros, sabe, de boa qualidade. E que por isso vai ser preciso tomar cuidado para que essa raça não seja prejudicada com relações com pessoas impuras. E aí que entra o segundo aspecto do nazismo, que é o antissemitismo. Antissemitismo é a ideia de que os judeus eles fazem parte de uma raça inferior, impura, e que se você
mantivesse contato com eles, você poderia perder a pureza da raça ariana, a pureza que os alemães tinham. O Hitler entendia esse negócio de raça ariana com áreas de cientificidade. Ele tinha critérios para isso. Ele fazia uma análise do crânio da pessoa. Ela veja, se a testa for de tal tamanho, ele é mais puro ou menos puro. Sabe, você tinha toda uma análise com áreas de ciência para tentar entender como é que a pessoa, quais características tinha um ariano puro e quais não tinham. É claro que o Hitler era o exemplo máximo de um ariano puro. Que coincidência. Outra característica do Estado alemão, do Estado nazista, é que o Estado é totalmente fortalecido no nazismo. Se em regimes totalitários essa já é a ideia, no nazismo o negócio é muito acentuado, é muito forte. O indivíduo deve se submeter sempre, sem nenhuma chance de falha ao Estado. E uma outra característica bastante interessante, que vai levar à Segunda Guerra Mundial, é a ideia de espaço vital. O que é a ideia de espaço vital? O Hitler dizia que o povo alemão ele teria direito ao espaço vital, que é o espaço necessário para que você possa se expandir, você enquanto nação, você possa se reproduzir, atingir o máximo do seu desenvolvimento enquanto raça ariana. Então a ideia é essa, veja, você é uma raça tão pura, tão boa, só que você precisa de espaço para poder se desenvolver plenamente. E você precisa que outras nações te sustentem, sabe? Contribuam para o seu crescimento. Porque você é o auge da espécie humana, você é o ápice. E você tem direito a esse espaço vital, é claro que você tem que conquistar esse espaço vital militarmente. Por isso que não vai demorar muito, o Hitler vai começar um processo de tomar a Europa inteira. É isso que ele vai fazer. É por isso que um cara como Churchill, que ainda não era primeiro-ministro, até 1940, ele vai sempre alertar lá no parlamento inglês, veja, esse sujeito está preparando a guerra. Esse sujeito está preparando a guerra. E ele tinha razão. Se você olha o que o Hitler defendia, era inevitável. Assim que o Hitler tivesse condições, ele ia começar a guerra. E foi o que aconteceu em 1939. E como é que se dá o processo de chegada ao poder do Hitler? Em 1925, o chefe de Estado da Alemanha era o von Hindenburg, que é chefe de Estado, você lembra da diferença, né? Chefe de Estado é o cara que ele representa a nação e chefe de governo é o cara que governa de fato. Tipo, a Inglaterra, a Rainha Elizabeth é chefe de Estado, ela não tem nenhum poder para governar. Agora, o primeiro-ministro, ele governa. O Hindenburg, ele foi eleito chefe de Estado. Só que, no governo dele, ele não conseguiu de jeito nenhum controlar a política alemã, nem superar as dificuldades econômicas, que estava uma bagunça. Né? Ele não conseguiu. Então, durante esse período, ele sofreu forte oposição do Partido Nazista. O Partido Nazista sempre desceu a lenha nele, falando, esse Hindenburg é ruim, ele não presta, ele não consegue. O Partido Nazista cresceu a tal ponto que nas eleições de 32, eles se tornaram a maior bancada do parlamento alemão. Eles atingiram 38% do parlamento. Era uma bancada grande e representativa. É parecido com a Itália. O Hindenburg, vendo que ele não conseguia resolver a situação, e ele tinha sido reeleito, ele não conseguia. Estava uma bagunça, instabilidade política, essa crise econômica gigantesca. O que ele faz? Fala, já sei, eu vou nomear o chefe da maior bancada do parlamento, que pode ser que assim eu consiga resolver a situação aqui dentro. E é assim que, em 33, o Hitler é nomeado chanceler, chefe de governo da Alemanha. Vai começar aquilo que o próprio Hitler nomeou de Terceiro Reich, que é o Terceiro Império. Então a República de Weimar estava chegando ao fim. Ao se tornar chanceler, o Hitler não teve brincadeira. Ele fez de tudo para que o Partido Nazista se consolidasse no poder. Para isso, ele utilizou de dois recursos: propaganda em massa e violência contra os adversários políticos. Muito parecido com o que o Mussolini fez também. A propaganda política, ela ficou a cargo de um cara muito famoso, que é o Goebbels, que ele era o titular do Ministério da Educação do Povo e da Propaganda. Esse é um cara muito importante para entender como a propaganda do Hitler foi tão eficiente. Os adversários do Goebbels diziam na época que ele tinha um lema, que é uma mentira dita 100 vezes, torna-se verdade. Goebbels é esse sujeito aqui, ó.
até um tanto franzino. Mas, ainda assim, um grande representante da raça ariana. Aí você fala propaganda. O Goebbels a gente pode dizer que era um grande marqueteiro. O cara realmente tinha uma grande visão. E o Hitler levou isso a sério. A gente costuma imaginar o Hitler, às vezes, como uma espécie de monstro, não é? Nossa, foi um monstro que surgiu, o mal encarnado. Só que esse tipo de visão, ele embaça o nosso olhar para interpretar o que foi o nazismo. Por quê? Porque o Hitler não é um monstro, ele é um político. Ele é um sujeito que tinha certas ideias e conseguiu apoio para implantar essas ideias. Para você ver como não é um monstro que caiu do nada. Ele treinou para isso. Ele sabia que tinha que convencer as pessoas. E é isso que torna tão espantoso pra gente o sucesso do nazismo. O sujeito estava falando aquelas coisas grotescas sobre os judeus, sobre expandir militarmente, falando um monte de coisas racistas, era um negócio terrível. Ainda assim ele convenceu boa parte da população alemã. Como é que ele fez isso? Veja, não era um monstro, ele era um político, ele treinou. Que é o que a gente pode ver nessas fotos aqui, ó. Isso aqui é o Hitler treinando. Ele treinou o gestual. Por que você acha que o Hitler tinha aquele bigodinho estranho? Não é à toa. Era uma marca de... que assim que a pessoa via aquele bigode, falava, esse é o Hitler. Tanto é que hoje, quando algum jornal, alguma revista quer criticar um político, ela bota aquele bigodinho no sujeito. Já fizeram isso com todo mundo. Assim que você bota esse porcaria desse bigode no político, você imediatamente identifica. Ora, esse cara está sendo autoritário assim como o Hitler era. Então era uma marca dele, distintiva, que funcionou. Todo aquele gestual dele, aquele gestual incisivo, de guerra, de combate, olha aqui, ele treinou essas coisas. Ele sabia que tinha que convencer a população. Então ele está aqui, ó, fazendo as poses, vendo qual funciona melhor, qual traria mais impacto. Então ele não é um monstro. Esse é o problema. Se fosse um monstro, seria mais fácil de explicar. Na verdade, ele é um político com ideias bastante grotescas que convenceu as pessoas. A violência, ela ficou a cargo da Gestapo, que era uma polícia secreta do Estado alemão. E assim que ele chega ao poder, que o Hitler chega ao poder, ele persegue brutalmente todos os social-democratas e os comunistas. É um processo parecido ao que o Mussolini fez, e quando a gente fala do Stalin também é igual. Quem é de oposição é devidamente massacrado, morto. Não vai ter conversa, não vai ter ninguém vivo para se opor a ele. Desse jeito, esmagando toda a oposição. Você veja, o Hitler se tornou chanceler em janeiro. Em dezembro, o partido nazista se tornou o único partido do Estado alemão. Foi muito rápido. Ele acabou com toda a oposição. E, para complicar um pouquinho mais as coisas, em 1934, o chefe de Estado, o Hindenburg, ele morre. Com a morte do presidente, o Hitler vai assumir na mão dele tanto a função de chefe de Estado quanto a função de chefe de governo. Ele vai se tornar o chefe supremo, o Führer da Alemanha. Agora nada mais pode impedir o Hitler. Ele tem todo o poder nas suas mãos. E aí ele vai ter que colocar em prática aqueles elementos distintivos de sua ideologia, que é a eugenia e o antissemitismo. Para garantir a pureza da raça ariana, nossa, que coisa grotesca. Assim que ele toma o poder, em 1933, ele vai decretar algumas leis de eugenia. O que é eugenia? É a ideia de você selecionar determinadas características que você acha ruim no ser humano e tirar. Isso significa que, para o governo alemão, pessoas degeneradas. O que significa degenerado? A pessoa com deficiência intelectual ou com algum déficit cognitivo, pessoas portadoras de doenças incuráveis, criminosos, eles foram esterilizados. Não era para se reproduzir. E uma boa parte desses eram mortos. Não sobrava nada. Uma coisa terrível. Ele vai começar a perseguir. Se você tinha um filho com algum problema físico, a polícia chegava lá, levava embora seu filho e você nunca mais via seu filho. Ele estava matando a parte da população que para ele era impura. Não era um ariano de boa qualidade. Um negócio grotesco. Em relação aos judeus, o antissemitismo ele seguiu um processo de radicalização. A cada medida ele se tornava mais duro em relação aos judeus. A primeira coisa que ele fez em 1935,
e estabeleceu a Lei de Nuremberg. Com essa lei, ele dividia a população em 3 raças, 3 grupos: arianos puros, não arianos e mestiços. A cidadania plena só pertencia aos arianos puros. Só eles tinham plenos direitos na Alemanha. Os outros vão se lascar lá dentro. Nessa foto, a gente pode ver um grupo de crianças degeneradas e que normalmente acabavam dessa maneira aqui, que a gente vê nessa foto. Essa foto aqui é foto de um castelo na Áustria, foto de 1940, e que é a única foto conhecida que tem essa fumaça saindo, que é a fumaça que era gerada pela queima das vítimas da eutanásia nazista. Então provavelmente aquelas crianças acabaram desse jeito. Em relação aos judeus, em 1938 vai ocorrer um fato que vai piorar a situação deles. Vai correr a notícia de que um diplomata alemão foi morto em Paris. E era atribuído esse crime a um comunista judeu. Falaram, olha, um comunista judeu lá na França matou um diplomata alemão. Isso gerou uma onda de violência lá na Alemanha, que é conhecida como Noite dos Cristais. Foi uma noite em que um monte de sinagogas foi incendiado, um monte delas, e as lojas dos judeus foram todas depredadas. Foi tudo quebrado. A partir desse momento, eles adotaram novas medidas contra os judeus. Eles foram proibidos de exercer profissões liberais e de manter contato com a população ariana. Aqui tem imagens do horror que foi essa Noite dos Cristais. Veja aqui tudo quebrado na loja de um judeu. Como eles não podem se relacionar com a raça ariana, eles vão ser separados. Eles vão começar a serem reunidos em guetos. Mas isso a gente vai falar com um pouquinho mais de detalhes quando a gente falar da Segunda Guerra Mundial. O governo do Hitler, ele foi marcado por um controle rígido de muitos setores da sociedade alemã. Porque faz parte desse regime totalitário, né? Se você quer ser o centro, se você quer dominar plenamente a vida de todos os cidadãos, você quer interferir em tudo. E ele queria que os padrões nazistas estivessem nas artes, na música, na literatura, até na ciência. Não há espaço para nada no totalitarismo. O sistema educacional nazista, ele era muito parecido com o fascista, sabe? Aquelas coisas de militarismo, racismo e, no caso do Hitler, também antissemitismo. A diferença é que esses elementos eles eram muito mais presentes, muito mais intensos nessa vida educacional da Alemanha. Ele foi muito mais incisivo na implantação dessas coisas. Os professores, por exemplo, eles eram obrigados a ensinar os princípios nazistas, eles tinham que se inscrever na Liga Nazista dos Docentes e prestar o juramento de fidelidade ao Führer. Ele tinha que fazer isso. Aliás, esse vai ser um momento decisivo para alguns intelectuais, porque uma boa parte topou, ficou do lado nazista, mas outros, eles não aceitaram fazer esse juramento. E não ao aceitar, eles passaram a ser inimigos. Por isso que uma boa parte deles, nesse momento, teve que fugir da Alemanha. Não tinha mais espaço para eles. Além do sistema educacional, eles faziam parecido com o fascismo, associações de jovens, né? Como uma muito presente lá era a juventude hitlerista. O que eles faziam? Competições esportivas, reuniões políticas, em que se discutia a ideologia nazista, e exercícios militares. É sempre esse clima bélico, né? Esse clima de guerra. Então você já implanta isso desde a juventude. Nessa gravura aqui, a gente pode ver a marca disso acontecendo. Aqui é uma gravura que tira sarro de alunos judeus e de um professor judeu sendo expulso da escola. Veja todas as crianças alemãs tirando sarro deles, e os judeus são desenhados de forma caricatural, né? É assim que a educação estava lá sob o domínio nazista. A propaganda nazista, além dos discursos do Hitler, de publicações do partido, eles também faziam uso de muitos desfiles militares. Que, como você pode ver nessa foto aqui, eles eram enormes, extremamente disciplinados, cheios de parafernálias, sabe? Bandeiras. Tinha todo esse caráter teatral, porque isso mostrava uma ideia de grandeza. Quando você olha aquela foto com milhares e milhares de soldados, assim como essa que está no fundo do slide aqui, são milhares, todos devidamente perfilados, parece que passaram uma régua. Você fala, nossa, olha o poder desse exército, olha o poder desse Estado. E era essa imagem que ele queria passar. Por isso era sempre assim que aconteciam os desfiles militares lá. No plano econômico, o Hitler se dedicou, como era de se imaginar, a tentar reabilitar a Alemanha, porque a Alemanha estava falida, e ele vai estimular, como todos fizeram, a tentar estimular a agricultura
e a produção industrial. A produção industrial teve muitos incentivos para a área da indústria bélica, a indústria de guerra. Porque o Hitler, ele vai... Assim, quando a gente falar da Segunda Guerra, do início da guerra, a gente vai dar mais detalhe a isso. Mas o Hitler vai, desde que ele assumiu o poder, militarizar a Alemanha. Essa foi uma das coisas que a Alemanha foi proibida depois da Primeira Guerra Mundial. E o Hitler vai ignorar. Ano a ano, ele vai deixando o exército alemão cada vez mais poderoso. Além disso, do plano econômico, no plano externo, ele ignorou completamente o Tratado de Versalhes, ele militarizou o país e, em 1938, com base naquela ideia de espaço vital, ele vai começar o movimento de expansão política. A primeira coisa que ele vai pegar é a Áustria. E não vai ter luta. A Áustria vai aceitar ser anexada pela Alemanha. Mas a gente vai falar disso com mais calma quando começar a guerra. Um ano depois que ele começa esse processo de expansão política baseado na ideia de espaço vital, a Segunda Guerra Mundial vai acontecer. Aí não vai ter mais jeito. O Hitler está tomando conta do mundo. Ou o mundo faz alguma coisa ou vai sucumbir diante do Hitler. Infelizmente, a Itália e a Alemanha não foram os únicos países a experimentar esse regime político característico do século XX. A União Soviética, a Espanha e Portugal, ainda que em graus diferentes, Espanha e Portugal são muito mais próximos de um regime autoritário do que totalitário, mas esses três países também tiveram esse desprazer de experimentar esses regimes. E é isso que a gente vai ver na próxima aula. Até lá!